Lembre-se sempre, Deus ama você de qualquer forma, não importa a sua religião, não importa a sua raça, a sua cor, o seu gênero, a sua forma física. Deus ama você e está com você o tempo todo. Tenha fé que Deus está cuidando de você a cada passo do caminho. Nada acontece por acaso, nada acontece sem a permissão de Deus. É uma alegria enorme ter você no nosso canal. Obrigada por nos seguir, ativar o sininho, deixar o seu joinha e os seus comentários. Assim, você ajuda que as nossas orações cheguem a mais pessoas e que Deus, em sua infinita misericórdia, derrame abundantes bênçãos sobre a sua vida. Faça essas 3 coisas antes de dormir e com certeza você vai ver uma grande diferença na sua vida e na sua casa. É sobre isso que vamos falar hoje. Quero falar com você que é novo aqui no canal e te fazer um pedido muito especial. É muito importante você deixar o seu joinha, o seu gostei. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva neste canal, ative o sininho e assim tudo que colocarmos aqui você receberá pelo YouTube. Compartilhe essa oração com seus contatos. Cada compartilhamento é uma semente de compaixão que você planta na sua própria vida. E não esqueça de deixar nos comentários os seus pedidos de oração e a área da sua vida que você quer que Deus ilumine. Eu quero trazer uma orientação para você e vamos fazer uma oração. Observe que há pessoas que agem como se o mundo espiritual não existisse. Isso é uma coisa que as pessoas não deveriam fazer, porque o mundo espiritual existe. Existem problemas que são de ordem física, porém, existem problemas que são de ordem espiritual. Se a pessoa não entender isso, ela vai penar, ela vai padecer, ela vai sofrer por muito tempo até que ela venha entender isso. Então, neste vídeo, vamos falar sobre 3 coisas que você deve fazer antes de dormir. E isso vai ajudar muito, vai melhorar muito o seu sono, a sua casa, o seu ambiente. Primeiro, a sua casa tem que ser uma casa de paz, você concorda? A sua casa tem que ser uma casa de paz. Há casas que quando vai chegando à noite, existem lares em que o ambiente muda. Existem pessoas que não dormem à noite. Existem pessoas que à noite têm bruxismo e muitas vezes isso não é um problema físico, e sim um problema espiritual. A pessoa fica rangendo os dentes. Tem gente que vai dormir à noite e tem pesadelos. Tem gente que quando vai chegando à noite ou até à meia-noite, como diz a Bíblia, que à meia-noite os povos são tomados por uma força invisível. Tem gente que quando a noite vai chegando, ela ouve vozes, ela vê vultos, as coisas quebram dentro de casa, ela sente arrepios. Tem gente que quando está sozinha em casa, se sente como se houvesse a presença de alguém naquela casa. Então eu vou ensinar a você agora como blindar a sua casa e blindar o seu sono, porque inclusive o Salmo 4 diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar. 1/3 da sua vida você vai passar dormindo, e existem pessoas que é no sono onde elas são mais perturbadas, que têm pesadelos, que sonham com quem já morreu. Tem criança que não consegue dormir à noite. Então, essas diretrizes que eu vou te dar são para abençoar o seu sono, mas também abençoar a sua casa. Existem casas que dentro delas existem objetos que, sem ela saber, foram apresentados a seres malignos, espiritualmente falando. E quando estes objetos entram na casa da pessoa, ela começa a ficar doente, as portas começam a se fechar, as coisas não andam na vida da pessoa e a pessoa não sabe o motivo. Muitas vezes existem objetos, existem roupas que entram na casa da pessoa e a pessoa não sabe que aquilo ali foi apresentado a um ser maligno e toda sorte de maldição entra naquela casa. Então, talvez você não consegue dormir à noite, talvez você conheça alguém que não dorme à noite, que tem insônia, que vai dormir às 5 da manhã. Então você vai mandar este vídeo para esta pessoa, para ajudá-la. E saiba que se você fizer essas 3 coisas, pode ter certeza que você vai ver uma grande mudança no seu sono e no ambiente da sua casa. Porque a sua casa tem que ser uma casa de paz, você concorda?
Eu estou explicando para que você entenda o que pode acontecer dentro de um lar se ele não for blindado. Você tem que blindar a sua casa, você tem que blindar o seu sono. Um dos direcionamentos que eu vou te dar é: primeiro, você não precisa fazer todo dia, mas pelo menos uma vez por mês. Uma vez por mês você deve fazer isso. Você deve pegar um pouquinho de azeite ungido, consagrado, e você deve ungir a sua casa. Você deve ungir cada ambiente da sua casa. Você deve ungir cada cômodo da sua casa. O óleo ungido é um óleo consagrado. Basta você pedir um pouco de óleo ungido em alguma igreja. É um óleo que foi consagrado por algum homem de Deus. Em qualquer igreja eles dão. Em qualquer lugar do mundo você vai à igreja e pede um pouco de óleo ungido e eles dão. Então você vai passar um pouco deste óleo em cada cômodo da sua casa, declarando, quebrando toda a legalidade do inimigo dentro da sua casa. Você vai ungir e orar. Você vai passar um pouco do óleo em cada cômodo e declarar: a minha casa vai ter prosperidade. Eu expulso, eu repreendo agora toda a força do mal. Por exemplo, a pessoa que tem um filho nas drogas, você irá ungir a cama do seu filho e declarar a libertação para o seu filho. É por isso que tem pessoas que se sentem melhor na rua do que em casa, porque a casa é pesada espiritualmente. Então, este foi o primeiro direcionamento. Ungir a sua casa pelo menos uma vez por mês com azeite consagrado. Faça isso como a primeira coisa. Você deve ungir a sua casa pelo menos uma vez por mês com azeite. Você vai passando um pouquinho do azeite ungido, mas é para ungir todos os cômodos, inclusive a porta da sua casa. Existem pessoas que dizem que são amigas ou até parentes, infelizmente acontece, que entram na sua casa e levam uma força negativa de inveja, levam uma força negativa de cobiça. Tem gente que depois que ela entra na sua casa, o casal começa a brigar, começa a ter desentendimentos, começa a ter ciúmes, esfriamento, porque a pessoa entrou e deixou ali uma inveja. Então, você deve ungir a porta da sua casa e dizer: nenhuma inveja entra na minha casa. Ou se você tem comércio, você também deve ungir o seu estabelecimento, sempre declarando profeticamente mesmo, declarando assim: que o mal saia da minha casa, que as brigas saiam da minha casa, que a maldição saia da minha casa. A sua casa vai ter uma paz que você não tem ideia. Sabe quando a sua casa está suja e você limpa a casa toda e depois você se sente naquele ambiente leve? Já aconteceu isso com você? Então, quando você ungir a sua casa, você sentirá a sua casa como sendo uma casa de paz, uma casa onde a paz reina. Segundo direcionamento: você deve ter uma Bíblia na sua casa. E todos os dias antes de dormir, você deve ler pelo menos um salmo da Bíblia. Um salmo que você goste, um salmo que você tenha afinidade, que você goste de ler. Leia pelo menos um salmo antes de dormir. Quando você lê um salmo, você está trazendo Deus para o ambiente. Você está trazendo Deus para a sua casa. Eu sei que muitos têm uma vida corrida, mas a própria Bíblia diz que há tempo para tudo. E assim, como você tem tempo para fazer as coisas físicas, você também precisa ter tempo para fazer as coisas espirituais. Na sua cama mesmo, você deve abrir a Bíblia em um salmo e você deve ler. Você verá que ao passo que você começar a fazer isso, durante alguns dias, você começará a ver as mudanças, você vai ver o seu sono mudar, o seu sono vai mudar e você vai ter paz, você vai ser outra pessoa, porque a própria ciência diz que tem gente que dorme, mas que não tem repouso. Como diz na Bíblia, em paz me deito e logo pego no sono. Tem gente que não tem repouso porque a noite é o horário em que mais acontecem batalhas espirituais. Então tem gente que deita e dorme, mas não repousa. E por isso que acorda cansada, pesada, acorda de mau humor, porque dormiu, mas não teve um sono reparador, não teve um sono de paz. E é isso que eu quero que você tenha. Então, antes de você dormir todos os dias, leia pelo menos um salmo da sua escolha. Isso vai te abençoar muito. Terceiro e último direcionamento. Depois que você ler o salmo, você deve fazer uma oração pedindo a Deus, porque a Bíblia diz que Deus abençoa os seus até enquanto dormem. Então você faz uma oração entregando a sua noite a Deus. Por exemplo, Deus, nesta noite, enquanto eu durmo, eu quero lhe entregar a minha noite e lhe falar sobre um problema que eu tenho para resolver amanhã,
um projeto, um compromisso, e eu creio que enquanto eu durmo, o Senhor trabalhará a meu favor e fará este milagre acontecer. Faça isso e você verá que muitas coisas, quando você acordar, Deus já terá dado uma solução, já terá abençoado, abrido portas e resolvido vários problemas. É o que diz o livro de Isaías: eu irei na sua frente. Você gostaria que Deus fosse na sua frente? Tem gente que enquanto dorme, que Deus trabalha. Então você tem que convidar Deus a fazer isso. Por exemplo, Deus, eu te convido, abençoa a minha noite e a minha manhã. Eu tenho isso para resolver, eu tenho aquilo para resolver, e eu creio que enquanto eu vou dormir, o teu Espírito vai trabalhar na minha vida e vai fazer acontecer este milagre, em nome do Senhor Jesus. Então, recapitulando, uma vez por mês, ungir a sua casa toda, antes de dormir, ler um salmo da Bíblia e depois fazer uma oração. Não precisa ser uma oração grande, mas faça uma oração, converse com Deus. Eu sei que tem gente que já perdeu este hábito de orar. Não perca o hábito de orar, de falar com Deus. Falar com Deus resolve muitas coisas. Falar com Deus traz paz para o seu coração e resolve muita coisa. Você não tem ideia. Quando você fala com Deus à noite, pode ter certeza que naquela madrugada Deus trabalha e desfaz os laços contra a sua vida, contra a sua casa e contra a sua família. Lembre-se de enviar este vídeo para o maior número de pessoas. Ao receber este vídeo, as pessoas vão entender que você quer muito bem delas, porque é uma direção que pode mudar tudo na vida. Vamos orar agora? Pai de infinita bondade e amor, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar agora por esta vida. Esta pessoa, meu Pai, que acompanha comigo esta oração. Eu quero declarar, Pai, sobre a vida desta pessoa, a bênção do Senhor, a vitória, que caia por terra toda a força do inimigo. Eu digo força porque poder só quem tem é o Senhor. E assim como essa oração chega até esta pessoa, que chegue a ela também um tempo de paz, de amor, de prosperidade, de saúde, o tempo, Pai, de dupla honra. Eu entrego esta vida em Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. E que outras pessoas, através de você, se apeguem também a Deus e sejam tão abençoadas como você será. Muito obrigada por você estar aqui comigo para ouvir esta orientação e esta oração. Eu tenho certeza que a bênção de Deus vai se instalar na sua casa e na sua família. Envie esta oração para os seus contatos no WhatsApp. Existem muitas pessoas precisando de uma resposta. Que Deus te abençoe poderosamente. Deus te ama, Jesus te ama e eu também te amo. Obrigada, eu te amo.